Agora em Brasília, 9 horas e 14 minutos, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje está de volta. E a gente vai direto ao Salão Verde, agora para conversar com a repórter Mariana Pchitic sobre os destaques dessa terça-feira no corredor das comissões. Mariana. Carol, nós vamos falar de uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa, que hoje discute uma ação do Ministério Público que pode acabar inviabilizando o trabalho de associações que representam policiais, militares e bombeiros. Quem vai explicar isso para a gente é o deputado subtenente Gonzaga, que pediu essa audiência pública na Comissão de Legislação Participativa. Deputado, qual é o problema hoje com essas associações? Bom dia. O problema das associações de policiais, bombeiros e militares é que há uma discussão constitucional da legitimidade ou não da representação. Nós temos um princípio constitucional, lá no artigo 5º, que diz que é livre a criação de associação e que é vedada para militar e que as associações têm a legitimidade de fazer a representação judicial e extrajudicial dos seus associados, portanto, dos militares. Esse é um princípio constitucional. O outro é a proibição da sindicalização e da greve. E veio o Ministério Público do Ceará e propõe uma ação civil pública contra as associações de policiais e bombeiros militares do Ceará, dizendo que elas estão extrapolando a função recreativa, que no entender deles é o limite para as associações e que ao fazer reivindicação de melhorias salariais, de condições de trabalho, estariam atuando como sindicatos e, portanto, ferindo a Constituição. Essa é a tese absurda do Ministério Público do Ceará. Portanto, nós estamos fazendo essa audiência pública para discutir concretamente essa ação, porque ela é concreta, real, e que, apesar de ser contra associações do Estado do Ceará, atinge o mesmo princípio de todas as associações de policiais militares no Brasil. Nós somos mais de 200 associações que atuam nesse limite, não pode sindicalizar, mas pode representar judicial e extrajudicialmente. Então nós estamos discutindo a cidadania dos policiais e bombeiros militares. Nós temos no Brasil o decreto 206, decreto legislativo, que ratificou a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. E essa convenção, ela vem legitimar o direito de representação dos trabalhadores públicos, servidores públicos, inclusive dos militares, no processo de negociação, obviamente, com os governos. Quando o Legislativo ratificou esta convenção aqui em 2010, ela ratificou apenas para os integrantes do artigo 8º da Constituição, ou seja, para os sindicatos. Como os militares não podem sindicalizar, as associações não foram absorvidas, não foram abrigadas por essa convenção, por esse decreto, por essa ratificação, e nós ficamos num limbo. Nós temos um princípio constitucional que nos dá o direito de representação judicial e extrajudicial, mas não estamos abrigados na Convenção 151 por força do decreto legislativo, que depois foi ratificado o decreto executivo. Então, nossa discussão é achar o caminho para continuarmos tendo representação de classe que possa garantir esta representação no processo de negociação, porque é um princípio básico de qualquer categoria de trabalhadores, é que ele seja representado na mesa de negociação, seja na questão salarial, seja de carreira, enfim, naquilo que diz respeito. Como nós não podemos sindicalizar, nós precisamos de que as associações sejam reconhecidas. Então, a nossa audiência pública tem esse objetivo, de achar o caminho. E nós até já temos esse caminho, que é uma proposta de emenda constitucional, a PEC 443 de 2014, que cria um dispositivo na Constituição exclusivo para os militares, respeitando a vedação constitucional da greve e da sindicalização, mas legitimando o direito de representação. São duas dimensões que posso até confundir em algum momento, mas que são distintas. Você ter a legitimidade da representação sem necessariamente ter o direito à greve, que nós estamos respeitando, inclusive, nesse momento na Constituição. E como é que são as negociações na Câmara para essa proposta de emenda à Constituição que resolveria esse problema das associações? Olha, essa proposta ela está aprovada na comissão, está pronta para o plenário e nós estamos tentando criar um ambiente político necessário. Nós pagamos um preço muito alto, falo nós porque eu sou policial militar, nós pagamos um preço muito alto, que essa é uma agenda só nossa dos policiais militares. Essa não é uma agenda que comove a população, não é uma agenda que comove o parlamento, que comove o executivo. Esse é um problema nosso. E aí a gente paga um preço porque o Estado nos quer controlado, nos quer submissos. Quer dizer, nós que somos uma categoria que tem uma importância significativa, ninguém discorda disso, para a democracia, para o equilíbrio, né, para um clima aceitável de segurança pública e até para a governabilidade,
nós somos vistos como alguém capaz de fazer tudo isso, mas enquanto trabalhadores nós somos ignorados. Então é como se, olha, vocês já têm o privilégio de ser polícia, de ser militar e, portanto, não precisa do direito, como se esse privilégio existisse na prática. Nós temos um desafio grande de fazer segurança pública, como a violência que tem, com o índice de mortalidade que tem, de letalidade policial, um dos maiores do mundo. Então, nós queremos, de certa forma, criar também esse ambiente político, junto ao presidente da Câmara, junto ao conjunto dos deputados, para que nós possamos aprovar essa PEC no plenário, para legitimar. E aí resolve o problema do Ceará e de todo o Brasil, que é legitimar a representação dos policiais e bombeiros militares através de suas associações, respeitando o princípio constitucional da vedação, da sindicalização e da greve que está colocado, e não me parece que há ambiente político sequer para discutir isso. Pelo contrário, o Supremo acabou estendendo a proibição de greve até para os demais policiais, que é um absurdo. Mas, então, nós sabemos que o ambiente político nesse momento é de restrição, mas não pode ser na direção que o Ministério Público do Ceará está propondo, que inclusive extinguir a associação, de punir criminalmente os dirigentes por estar exercendo um papel legítimo de representação de classe, de reivindicar salário, de reivindicar direitos, porque governo nenhum dá nada de graça para ninguém. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo e não seria com os militares, que seria diferente. Ok, deputado subtenente Gonzaga, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública na Comissão de Legislação Participativa. Quem quiser participar, vai lá no site da Câmara, no edemocracia.leg.br, entra em audiências previstas, manda sua opinião, sua pergunta para os deputados que eles vão acessar durante a audiência pública na Comissão de Legislação Participativa. Carol.